versículo base, Lucas 15, eu vou ler do 11 ao 32. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai em abundância de pão, e eu aqui padeço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado o seu filho. Faz-me como um dos seus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: traze-me depressa o melhor vestido e vestilho, e põe-lhe um anel na mão e a alparca nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque esse o meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamou um dos servos e perguntou: o que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava ali com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, matasse-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha perdido e achou-se. Irmãos, nessa pregação eu vim falar sobre algo que está se tornando cada vez mais comum dentro da igreja. É quando as pessoas, principalmente jovens, se afastam de Deus. Muitas vezes o que acontece? A pessoa pega, ela, vamos dizer assim, está cheio de andar com Cristo, e pega, sabe, vai embora. Às vezes, tipo assim, o filho ainda avisou o pai que queria ir embora. Às vezes a gente pega, sabe, às vezes a gente não, vou dizer, quem se afasta, entendeu? Nem fala nada para os irmãos, simplesmente pega e vai embora, sabe? E tem vários motivos para isso acontecer, sabe? Às vezes é esfriamento, porque a pessoa não está orando mais, não está lendo mais a palavra. Às vezes é por influência de amigos, às vezes, principalmente os jovens na escola, entendeu? Sabe, ver o amiguinho pegando aquela menininha, sabe, indo para festa com outro amiguinho e tal, e ele fala: pô, e eu preso dentro da igreja, entendeu? Sabe? Eu tenho que ir para a igreja todo dia, sabe? Ficar ouvindo o pastor dar sermão sobre o que é certo e o que é errado. Às vezes eu procuro falar do que é certo, mas, sabe, todo mundo acha até que eu estou errado. Mas, ou às vezes pode ser até por uma situação que a pessoa está passando, entendeu? E ela não vê essa situação se resolver, entendeu? Existem vários motivos, mas o resultado é o mesmo, entendeu? É esfriamento, afastamento. Então, sabe, o que eu aprendo que tem pessoas também que, glória a Deus, felizmente tem gente que cai em si. A pessoa vira e fala: poxa, eu estava no caminho do Senhor, eu me afastei, eu fui embora, o que eu fiz, entendeu? A pessoa pega, daí a pessoa chega e fala: quer saber de uma coisa, eu vou voltar, entendeu? E isso aqui na parábola do filho pródigo, o que eu aprendo aqui? A situação da pessoa quando ela se afasta, a situação da pessoa quando ela
quando ela quer voltar para Deus, e a situação da pessoa quando o pessoal que está na igreja trata ela, tanto quanto ela está afastada, como quando ela volta. Eu ia ler os versículos outra vez em partes, entendeu? Mas eu fiz um resuminho deles, para a gente poder, sabe, a pregação ser um pouco mais rápida. Vamos lá, ó. Em Lucas 15, 11 a 13, aí vocês não precisam ler, entendeu? Eu só vou falar o resumo. Aqui diz o quê? Que o filho menor, o que ele fez? Ele pediu herança para o pai deu herança e o filho foi para longe, entendeu? Acontece isso com quem se afasta de Deus, entendeu? A pessoa se afasta, ela evita de conversar com os irmãos, porque senão o irmão vai falar: pô, meu, você estava no caminho de Deus, meu, o caminho que você está indo não está bom. Ou até aqueles mais radicais que falam: meu, você sabe para onde você vai se você não voltar para o caminho, entendeu? Mas aí o que acontece? A pessoa não quer ouvir, ela acha que ela está vivendo bem do jeito que ela quer, entendeu? Aí o que acontece? O que nós temos que fazer nesse caso, né? Nós temos que ter paciência com esse irmão, entendeu? Orar sempre por ele, continuar orando, mantendo o contato, entendeu? Mas tipo assim, sempre convidando o irmão: vamos lá na igreja, não sei o que tal, mas não força muito, entendeu? Para o irmão também não se sentir acuado, entendeu? Porque uma das coisas que o diabo faz quando a pessoa se afasta do caminho, o que o diabo mete na cabeça dela? Ixi, não fala com crente. Você pode ver, já viu aquele irmão que ele se afasta do caminho? Você vê ele na rua, ele te vê na rua, ele atravessa para o outro lado. Ou pior, né? Sabe, às vezes eu vou falar um pouco mais para frente isso daí, mas às vezes nós é que fazemos isso, entendeu? Mas o que nós temos que ter? Paciência, né? Infelizmente, porque a gente sabe que não é ele. Quer ver? Outro exemplo que eu quero dar aqui sobre isso é o seguinte: em Lucas 15, 14 a 16, o que fala? Que depois que o dinheiro acabou, o que aconteceu? O que aconteceu com o filho pródigo depois que o dinheiro dele acabou? Sabe, ficou de lado. Todo mundo, sabe, padeceu necessidade e ficou sem dinheiro. Ninguém quis falar com ele, ninguém quis nada com ele. Aí o que acontece, né? O que eu vejo nessa situação? Duas coisas eu aprendo aqui. Primeiro, que as coisas que tiram a gente do mundo, elas não permanecem com a gente por muito tempo. Já percebeu? Para perceber que, por exemplo, vou dar um exemplo de um menino. Um menino, ele está dentro da igreja, está esperando no Senhor e não arruma uma namorada de jeito nenhum. Aí o que acontece? O inimigo, para tirar ele do caminho, ele arranja a namorada na escola ou arranja em algum lugar. Você pode parar para perceber, o diabo muitas vezes o que ele quer? Ele só quer a nossa comunhão com Deus. Assim que a pessoa, o amigo, ou se não a namorada ou o namorado, qualquer coisa, conseguiu tirar a pessoa da igreja, ela, sabe, o diabo já bota no coração para a pessoa se afastar. Aí o que acontece? Você fica sem a pessoa, você fica sem Jesus, entendeu? Porque isso daí acontece mesmo. Porque o mundo, ele suga a gente. Quem aqui entregou a vida para Jesus depois de adulto? Amém, glória a Deus. Eu entreguei a minha com 34 anos de idade. Daí o que acontece? A gente que tem mais idade, nós sabemos como o mundo é. A gente já viveu tudo isso que, por exemplo, jovens estão para viver, entendeu? Às vezes por exemplo, um menino de 16, 17 anos que está na igreja desde os 6, nós já vivemos tudo isso. Nós já chegamos numa fase até na adulta, nós falamos: meu, quer saber de uma coisa? Eu vi o que o mundo é, já sei o que eu passei, eu não quero mais. Então o que acontece? A gente se desvincula. Pode ver que uma pessoa que, se você for fazer uma comparação, uma pessoa que entregou a sua vida para Jesus depois de adulto, ela consegue permanecer no caminho do Senhor por muito mais, vamos dizer assim, não muito mais tempo, mas ele consegue permanecer mais firme do que uma pessoa que está desde cedo. Pode ver, porque é muita pressão que o jovem, sabe, por exemplo, sofre por causa do mundo, entendeu? Pressão que nós já sofremos, mas a gente já passou dessa fase, entendeu? Então, vamos dizer assim, é maravilhoso estar com o Senhor depois de adulto, porque a gente já viveu, a gente não quer mais o que o mundo tem para nós. Já sabe que o que? O mundo só suga a gente, o mundo só quer usar a gente. O mundo só quer usar, porque depois que você não tiver mais o que o mundo quer, ó, tchau, você fica sozinho, você fica sem mundo. É uma frase que eu ouvi uma vez, está escrito assim, quer ver, ó: vença e o mundo vence com você, perde e você perde sozinho. Entendeu? É bem isso. E outra coisa que eu aprendo aqui também é o seguinte: se a gente for ver do versículo 11 ao 16, um resumo, o que acontece? O filho foi embora, certo? Qual foi a atitude do pai? Você pode ver que o pai dele teve duas atitudes. O pai não fez nada para segurar o filho lá,
e nem mandou ninguém atrás do filho. Muitas vezes o que vai acontecer? A pessoa vai se afastar e Deus não vai obrigar ele a ficar e nem vai mandar irmão nenhum atrás dele. Às vezes o irmão fala assim: poxa, eu preciso ir atrás daquele irmão. Às vezes Deus não permite, por quê? Porque se você for atrás, sabe o que o irmão vai fazer? O irmão não vai nem te receber. Às vezes o irmão não vai nem te receber. Às vezes o irmão não vai nem querer te ouvir. O que acontece? Deus, Ele nos ama. Ele nos ama, mas Ele respeita a nossa decisão, independente se Ele não concorda ou não. Sabe, se Ele não concorda, mesmo Ele não concordando, Ele respeita a nossa decisão. Mas às vezes Ele deixa a gente sozinho, para a gente perceber o erro que nós estamos cometendo. Sabe? Quer ver? Fazendo um paralelo com o salmista Asaf no Salmo 73, o que acontece? Ele era um homem de Deus que queria se afastar de Deus. Por quê? Porque ele viu o ímpio prosperar, mas ele não prosperava. Ele via que o ímpio que não dava a mínima para Deus estava sempre bem, e ele que era homem de Deus e servia ao Senhor estava sempre passando necessidade. Vamos dizer assim, são dois casos iguais, mas com circunstâncias diferentes. No Salmo 73 fala que Deus mostrou para ele o final do ímpio, que era muito melhor servir a Jesus do que ter qualquer coisa. O que acontece? No final do Salmo 73 mostra Asaf exaltando a Deus. Esse paralelo com o filho pródigo é perfeito, porque tem uma coisa: Deus sabe quando você quer ir embora mesmo do caminho dele, ou quando você só está cansado por causa da luta. E é uma coisa, que a gente aprenda isso. Se em algum momento nós sentimos vontade de sair do caminho de Deus e o Espírito Santo nos convenceu a ficar, é porque a gente nunca quis sair. Porque Deus sabe quando acontece essas coisas, quando a gente só está cansado da luta, ou quando a gente quer realmente abandonar o caminho. E se for o segundo caso, e a gente clamar pela ajuda do Senhor, o Senhor faz duas coisas: ou Ele tira a luta, ou Ele renova nossas forças. Amém, gente? Então, aqui em Lucas 15, 17 a 20, o que acontece? O filho, ele caiu em si e resolveu voltar para a casa do pai. Ele viu o erro que ele cometeu, mas ele pensou que ele pensou assim: eu vou voltar para a casa do meu pai, mas eu vou ser só um empregado. Sabe, às vezes a gente comete esse engano, às vezes as pessoas cometem esse engano. A pessoa se afasta de Deus, ela quer voltar para Deus, ela pensa: eu não sou digno de ser chamado filho de Deus, eu vou vir para a igreja mas só para servir. Vamos aprender uma coisa, gente? Vamos aprender uma coisa: Deus jamais vai tratar a gente como servo. Se a pessoa se afastou e voltou para os caminhos do Senhor, Deus jamais vai tratar ele como servo. Deus vai tratar ele como filho. Sabe, porque Deus nos ama, Ele aguarda o nosso retorno. Em Lucas 15, 21 a 24, o pai, ele se alegrou. Ele se alegrou pela volta do filho e ainda deu roupas para ele, ainda deu tudo para ele. Gente, se a pessoa estiver afastada e quiser voltar para o caminho do Senhor, o Senhor vai restituir tudo nele. Vai restituir a fé, vai restituir o tempo de oração, vai restituir o tempo de Bíblia, de ler palavra, vai restituir no caso em questão o ministério da pessoa. Talvez, tudo bem, a pessoa tenha que começar outra vez, porque, sabe, quando a gente pega, por exemplo, abandona um ministério, vamos dizer assim, um ministério de cura, um ministério de intercessão, ou mesmo um ministério de louvor, talvez ele tenha que começar outra vez, mas Deus vai ajudar ele vai ser com ele, entendeu, nessa parte, vai devolver tudo, porque pode ver que quando a gente é ruim, quando, por exemplo, a gente faz algo e para no meio, daí chega e fala, quando a gente começa, geralmente a gente não começa no meio, pode parar para prestar atenção, quando a gente faz algo e para no meio, às vezes a gente tem que começar tudo outra vez, mas glória a Deus, né? A palavra do Senhor fala que a glória da primeira casa vai ser maior, a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Então a gente pode realmente começar de novo e começar bem, sabe? Aí vamos lá então, para eu concluir a palavra, em Lucas 15, 25 a 31, fala que o filho mais velho, ele se indignou com o irmão, porque o irmão voltou. Entendeu? Mas o pai, pela sabedoria de Deus, exortou o filho a fazer o mesmo. Porque já que o filho mais novo, vamos dizer assim, fez uma besteira, ele errou, aí ele pegou e voltou atrás e retornou para a casa do pai. Sabe? Eu aprendo umas duas coisas que eu aprendo aqui.
Vou falar uma coisa aqui. Quem já assistiu o filme Tropa de Elite? Entendeu? O filme Tropa de Elite tem uma hora que o bandido, o baiano, ele fala assim pra mocinha do filme: PM no morro é alemão, é inimigo. Sabe que a mesma coisa acontece dentro da igreja, né? O irmão se afasta da casa de Deus, e o irmão dentro da igreja trata ele como se fosse inimigo. Vou dar um exemplo. Às vezes o irmão está passando, aí o irmão que está afastado está passando, e veio outro irmão do outro lado da rua, ele fala: o irmão ali, eu lembro que eu conversava com ele na igreja, tudo mais, tal, vou lá cumprimentar. Aí o irmão afastado vai chegar no irmãozinho da igreja, ele começa a falar: irmão, opa, peraí, irmão, desculpa, agora eu não tenho tempo para conversar, que Deus abençoe a sua vida. Por favor, aí faz o seguinte, aparece lá na igreja. Só que tem uma coisa, daí o fariseu entra no quarto dele e ora assim: Senhor, converte a vida desse irmão, faz ele voltar para a casa de Deus, porque se Jesus voltar ele vai ficar aqui. Meu, que hipocrisia isso daí. O cara pelo menos vai ficar porque está dentro da casa de Deus, e ele que vai ficar porque está fora? Não, ele vai ficar porque está fora da casa de Deus, e esse irmão que vai ficar porque está dentro? Entendeu? É brincadeira como tem certos cristãos que conseguem sabotar a própria oração que faz. Ora para o irmão voltar para a igreja, mas quando está na rua trata ele mal. Aí o que acontece? Isso acontece até dentro da igreja. Dentro da igreja o irmão volta, aí o pastor fala: vamos fazer o seguinte, eu vou te observar um pouquinho. Aí o que acontece? Você vai assumir de novo o seu ministério. Aí já vai os irmãos fazer conchavo para o pastor: ih, pastor, o cara se desviou, ele largou a gente na mão, lembra? Sabe? Aí, vai pegar ele para tocar um ministério outra vez, ele vai largar a gente na mão de novo. Gente, a pessoa que faz uma coisa dessa, vocês me perdoem o desabafo, mas nunca conheceram Jesus. Porque se o irmão estava afastado, ele voltou e quer assumir o ministério, a gente tem mais que obrigação de dar suporte. Agora fala uma coisa: Jesus faria isso com ele? Jesus faria uma coisa dessa com ele? Nós não somos imitador de Cristo. Como imitador de Cristo, o que nós temos que fazer? O irmão voltou: irmão, seja bem-vindo, chega aí. Você vai assumir o ministério? Não estou falando assim, por exemplo, para botar o cara de cara no ministério, ver como ele vai, entendeu? Porque você pode ver que a gente nunca volta 100%. Entendeu? Pior é quando o líder faz isso. O irmão chega, ele volta, daí ele comenta com o líder assim: poxa, eu vou ficar, eu vou me firmar, daí eu vou pegar, eu vou continuar no ministério, né? Daí o líder chega e fala assim: irmão, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Mas ele pensa com ele assim: o irmão é bem-vindo, eu perdoo ele em nome de Jesus, mas aquele não prega mais, aquele não louva mais, aquele não canta mais, aquele não evangeliza mais, aquele não faz mais nada. Entendeu? Agora fala uma coisa: que direito que o líder acha que tem de fazer isso com o irmão? Se o irmão quer trabalhar na obra, não estou dizendo para colocar ele de cara, ver como ele vai, porque pode ver que a pessoa, quando ela se afasta, ela nunca volta 100%. Precisa, sabe, de uma ajuda. Mas nós, como irmão em Cristo, nós temos a obrigação de dar suporte, entendeu? Para os irmãos. E outra coisa que eu aprendo aqui, o que acontece? Para e pensa um cara que se afastou e Deus coloca ele, faz ele voltar, ele volta para o ministério onde ele estava. Se Deus chamar a pessoa, o irmão que está afastado, ele voltar e resolver seguir com o ministério, pode crer que Deus vai ser com ele. Porque Deus não ia chamar ele para estar no próprio ministério, para voltar para o próprio ministério, sabe, só para ficar esquentando o banco ou coisa parecida, entendeu? Tenho certeza que vai ser abençoado em nome de Jesus. Olha, eu encerro a minha mensagem aqui dizendo o seguinte: para quem vai me assistir por esse vídeo, ou para alguém que talvez esteja com alguém afastado aqui, entendeu? Ou talvez até tenha vontade de ir embora, sabe? Talvez você queira talvez você queira voltar para o caminho de Jesus, e você não volta por quê? Porque você se sente envergonhado, se sente indigno, você acha que você não tem valor para Deus, e você também está preocupado com a objeção das pessoas, que muitas vezes você vai voltar e a gente vai te olhar torto, entendeu? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: volta para Jesus, Ele está te esperando, Ele te ama, Ele se alegra em ver você aqui na casa de Deus, sabe? Não liga para o que as pessoas vão falar, entendeu? Porque o inimigo, como ele não deixa por menos, ele vai levantar gente que vai ficar olhando torto, vai até fazer comentários: e o irmãozinho aí estava desviado, voltou, não queria ficar no mundo. Mas
E pode ter certeza que se você voltar, em nome de Jesus, tanto Deus como os irmãos verdadeiros, entendeu? Vão ser com você, entendeu? Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus.